Olá, meus queridos, amados irmãos. Mais um dia o qual o Senhor nos concedeu para estarmos aqui reunidos juntos, para buscarmos mais um pouco sobre a palavra de Deus, para também, irmãos, refletirmos sobre a nossa vida espiritual, sobre o que a palavra nos ensina, né? Porque todo dia, meus irmãos, temos que aprender, temos que meditar. E, se possível, temos que também ser relevante na vida de alguém, de qualquer forma, meus irmãos. Nem que seja com um abraço, com um sorriso, com uma boa palavra falando que Jesus lhe ama. Isso já é uma maneira de sermos relevantes na vida de alguém. Porque muitas vezes a pessoa está precisando só de ser ouvida. Ou então a pessoa está precisando de uma oração. Ou então a pessoa está precisando de um abraço, que ela possa se sentir amada. Porque nós todos somos amados, meus irmãos. E nós temos que transmitir esse amor, né? Porque Cristo nos ensinou a amar. Né? Na verdade, ele fala assim, ame até os seus inimigos. Né? Não amar só nós, só quem nos ama. Não é só amar quem está nos cercando, nossa parentela, nossos familiares, mas amar a todos, né? Então, que esse amor venha nos cobrir esse dia, que o amor de Cristo possa alcançar o nosso coração, né, meus irmãos? Hoje a meditação vai ficar sobre batalhas espirituais, guerras espirituais, né, meus irmãos? Porque a palavra também nos relata que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra o nosso irmão de maneira carnal, mas é contra potestades, poderes das regiões celestiais, principados das regiões celestiais, principado do mal das regiões celestiais. Então, que essa nossa batalha não seja contra o nosso irmão, que nós não venhamos fazer inimizade, não venhamos cultivar ódio das pessoas. Muitas vezes as pessoas estão dominadas por espírito que muitas vezes não se manifestam, irmão, mas estão ali de redor, soprando no ouvido, muitas vezes estão ali atacando os pensamentos, onde as pessoas fazem muita coisa errada, né, por indução de um espírito ruim, né, uma batalha espiritual, qual nossos olhos não podemos, olhos carnais a gente não consegue enxergar, irmão. Mas nesse exato momento está acontecendo uma batalha celestial, que é o tempo todo, meus irmãos. Por isso que a palavra nos fala, nos relata, né? Orar sem cessar, a todo tempo orar, estar sempre conectado com o Espírito Santo, conectado com Deus, né? Para que nós possamos vencer essa batalha. Porque a batalha carnal, você consegue se defender, né? É bom não fazer inimizade, né? Temos esse amor de Cristo, para que o amor atrai amor, né? O amor gera amor. Mas a batalhas espirituais, nós não estamos não nos cabe, irmão, né? Sozinhos, nós não conseguimos. Porque é uma coisa que os nossos olhos não vê, não conseguimos contemplar. Até porque iríamos ficar loucos se fosse possível essa visão do mundo espiritual. Que nesse exato momento está acontecendo uma grande batalha, meus irmãos. E uma coisa que eu tenho que falar com os irmãos, assim, que no começo, a batalha é toda uma vida, tem a batalha espiritual. Porque do mesmo jeito que existe a nossa existência aqui carnal na Terra, existe o mundo espiritual, que é né, essa batalha, que é o mal militando contra o bem. Como aqui também na Terra, meus irmãos, o mal também milita contra o bem, né? E quando a gente começa a escolher, a sair do caminho, tem muitas coisas no mundo, né, que o mundo espiritual, o lado ruim do mundo, que eles não nos incomodam quando nós estamos lá servindo, sendo escravo, né? Quando nós estamos ali acomodados, não estamos buscando, mas quando nós começamos a despertar o nosso lado espiritual, a gente começa a despertar na mensagem de Cristo, começa a querer conhecer mais desse Cristo maravilhoso, começamos a segui-lo, a entender a palavra, a batalha começa a ficar mais acirrada. Então nós temos que nos revestir com os capacetes, com as armaduras celestiais espirituais, porque cada vez que nós pegamos a palavra para ler ou para meditarmos uma oração, se inicia uma batalha no espiritual. É claro que os anjos, meus irmãos, nossos guardiões, né? Os anjos do Senhor, ele nos protege, mas nós temos que estar revestido com as armaduras celestiais, porque essa batalha espiritual é muito forte, meus irmãos. E muitas vezes, por mais que nós sejamos cristãos, já tenhamos conhecimento da palavra, se nós não tivermos ali alicerçado, né? Fugindo, apartando do mal o tempo todo, fugindo, nos colocando, né, a proteção celestial, acaba nos afetando, meus irmãos. Pode vir em forma de desânimo, não conseguimos mais ler Bíblia,
ficamos dando desculpa para ir numa igreja. Hoje eu não vou não, domingo eu vou, né? Ou então ficamos um pouco impacientes, porque a impaciência é uma maneira que o mundo espiritual, que, né, os potestades, principados do mal, da região celestial, encontra de nos afetar, nos dando a preguiça, nos dando a irritabilidade, ficamos irritados, né? Porque eu vi uma passagem que no atrito, onde tem coisas atritos, né, coisas, a serpente consegue andar, consegue penetrar. Agora, quando tá uma coisa bem lisa, bem macia, ela não consegue, ela desliza, mas não consegue andar. Então começa a colocar pequenas coisas. É uma preguiça, é um desânimo, ou então é uma falta de paciência. E tudo isso a gente acha que é só o meio, né, que nós vivemos que nos causa. Claro que o meio também nos causa essa impaciência, esse desânimo, né, se não nos comemos direito, nos alimentarmos, fazemos exercício, tudo isso também contribui. Mas o mais forte, que mais consegue atacar a nossa mente, também o nosso corpo físico, é a batalha espiritual que existe, né, nos reinos celestiais e que nos afeta diretamente e indiretamente, meus irmãos. Então, por isso que devemos também ter muito cuidado, lugares que frequentamos, né, música que ouvimos, se nossa oração está em dia, se nós estamos realmente alicerçados nas armaduras celestiais, que a própria palavra menciona, né, meus irmãos. Então, é um conjunto de coisas a fazermos para nos blindarmos, para estarmos seguros, mesmo em meio a tanta tribulação. Porque nesses últimos tempos, meus irmãos, o que mais tem por aí é nítido. Agora, até um pouco as pessoas nem têm mais vergonha, não têm mais pudor, coloca mesmo de maneira bem escrachada, né? Como a legalidade do mal está tão crescente que as pessoas muitas vezes até brincam, né? Não sabem o poder espiritual que tudo isso envolve, como invoca o mal, né? Tem igreja agora sendo aberta, igreja para adorar Satanás, para essas coisas absurdas está acontecendo aqui, bem perto de nós mesmo, no próprio Rio de Janeiro. E muitas outras coisas, irmão, que as pessoas ficam dando legalidade, não sabe. Tem pessoas que fazem que já têm sabedoria, já fazem porque querem mesmo. Porque como nós adoramos o nosso Deus Todo-Poderoso, tem pessoas que adoram os deuses, pequenos deuses, né? Os deusinhos, adoram, consagram e fazem mesmo porque querem. Mas tem muitas pessoas que são ignorantes. Tem pessoas que não sabem o mal que está causando, o mal que está chamando e fazem por não ter conhecimento. E brincam muitas vezes. E o mundo espiritual não está de brincadeira com ninguém. O mundo espiritual não está aqui para brincar com ninguém. O capeta não brinca de ser capeta. Demônio, as coisas ruins não brinca de ser ruim, eles são ruins mesmo. Eles oferecem uma facilidade, oferecem um prato, né, de manjares, aparentemente aos olhos é uma coisa boa, mas depois cobra o dobro, depois faz o que eles querem, que é pegar almas, para não ficar sozinho depois no grande dia no inferno, pegar as almas. Eles querem ter quem levar para o inferno, isso é real. Parece conto da carrochinha, parece conto de fadas, mas não é real, irmão. O mundo espiritual não brinca, o capeta não brinca de ser capeta. Ultimamente ele está se rebelando cada vez mais. E as pessoas estão fazendo coisas na ignorância. O que atrai ele, o que chama ele, em vez de se afastar, em vez de se proteger, elas estão chamando, estão clamando, estão buscando com músicas. Agora daqui a pouco vai ter, né, a festa da carne, carnaval, com coisas que as pessoas não dão importância, meus irmãos, que acaba atraindo o mal para si, acaba propagando esse mal, né? Então a nossa leitura hoje vai ser para nos blindarmos com as armaduras celestiais, para que nós possamos estar realmente blindados, meus irmãos, para quando nós entrarmos numa batalha espiritual, a gente conseguir sair delas ilesos, né? Que esse mal que pega suga a nossa energia, ele não venha, irmão, nos afetar de maneira que a gente não consiga se levantar, sair, né? Porque quando estamos alicerçados na palavra, né, nós já somos vencedores em Cristo Jesus, que a palavra nos relata isso, né? E eu separei aqui para a leitura dos irmãos, Efésios 6, né, o capítulo 6, versículo de 10 ao 17. Tá, meus irmãos? Depois nós meditaremos um pouco mais sobre a palavra, sobre a mensagem do dia. Armadura de Deus é o título.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, aqui nos ensina como nos revestir com as armaduras espirituais, né, contra essa maldade, né, desses principados das trevas, né, que fica lá no reinos celestiais, nos lugares celestiais. Então, meus irmãos, nós sabemos que aqui mesmo relata que a verdade, nós temos que nos colocar nosso lombo, né, nossa firmeza, que é na palavra verdade. Quem é a verdade, irmão? Nós sabemos que a verdade é o próprio Jesus. Ele é o Senhor Jesus e é a verdade, a palavra é a verdade. E aqui também fala, coraça da justiça, os justos, né? Esses herdarão o reino do céu. O calçado da preparação do evangelho da paz, porque Cristo veio trazer a maneira de como andarmos preparados no evangelho dele para termos paz nessa terra, para que essas guerras espirituais não venham nos dominar, não venham nos atacar. Então, quando estamos alicerçados no evangelho da paz, que é a própria palavra de Jesus, a própria Bíblia Sagrada, nós conseguimos colocar os nossos pés, os nossos passos, o nosso caminhar na preparação do evangelho que traz a paz, que nos livra. É aquela paz que excede qualquer entendimento humano, que a gente fala, costumamos falar muito, que é a verdade. Então, que nós venhamos caminhar nesse evangelho da paz para podermos buscar essa paz, que é só em Cristo, meus irmãos, é só em Cristo Jesus, só na palavra, né? É o escudo da fé, que é a nossa fé que nos salva, a nossa fé que move as nossas montanhas, né? Nossos muros são quebrados pela nossa fé, a nossa fé que agrada, que chegamos perto de Deus, porque também a palavra relata que sem a fé é impossível agradar a Deus. Se não tenho fé, se eu não creio, não tem como me aproximar do meu Pai, eu tenho que crer, né? Eu tenho que crer, que nem Jesus falou para Tomé, falou assim, Tomé, você está vendo e não está crendo. É bendito aquele que não vai ver, que vai crer em mim. Então, a gente tem que crer, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas daquilo que esperamos, que a gente acreditamos. Então, que nós venhamos estar preparados com essas armaduras espirituais, né? Conhecer o Evangelho da Paz, né? Ter a palavra, né? A verdade, que é a própria Escritura, que é o próprio Jesus que nos ensina, né? Temos a fé alicerçada. E é muito importante, meus irmãos, estarmos preparados todo dia, porque a gente não sabe qual o dia da nossa batalha espiritual. A gente não sabe qual dia que vai, né, o mundo espiritual vai nos atacar. Né? Porque também fala aqui, meus irmãos, que... né, 1 Pedro 5,8 fala assim, estejamos alerta e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, andam ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então o mal, o diabo em si, o mal em si, ele sempre está ao nosso derredor, esperando uma oportunidade, meus irmãos, mas para aqueles que estão começando a querer caminhar, a buscar. Então por isso que fala, seja perseverante, porque no começo a gente saindo desse mundo, saindo dessas trevas para buscar a luz, aí que somos muito atacados, meus irmãos. Ou então quando nós estamos com um propósito no coração de levarmos a palavra para alguém, fazermos orações, a intercessória pela vida dos outros, isso aí tem uma guerra muito grande no mundo espiritual. Então temos que estar alicerçados, meus irmãos, para que nós não sejamos alvo fácil dessa batalha espiritual e que isso não venha afetar, não venha nos desanimar, não venha nos abater, né? Não venha também enfraquecer o nosso espírito, porque devemos estar ser vigilantes, meus irmãos, porque nós sabemos que o inimigo ao nosso derredor está pronto para qualquer momento que nós dermos um passo em falso, ele nos atacar. Então que nós venhamos nos revestir
né? E sabemos que o mundo espiritual não é visível, mas é muito real. E que nos tempos de hoje, nós estamos muito vulneráveis, porque há muitas coisas. Por isso que eu falo assim, a separação, a gente tem que nos separar, saber onde colocar o nosso pé e saber qual porta, né, entrarmos para adorarmos a Deus. Porque aqui também fala, irmão, fala aqui também, ó, que é uma coisa que nós, os seres humanos, tem mania de buscar algo fácil, né? Eu gosto muito de facilidade, né? O caminho fácil, aquilo que te oferece profecias miraculosas, aquelas coisas, né, maravilhosas. Aí o ser humano tende, por natureza, a acreditar e querer. As pessoas querem as coisas fáceis, as pessoas não querem ter sacrifício. É o jeitinho, né, também, o jeitinho brasileiro. Se eu posso dar um jeitinho de conseguir entrar num concurso, se eu posso dar um jeitinho de não ficar na fila do SUS, se eu posso dar um jeitinho de conseguir um advogado para ver uma causa para mim, se eu posso dar um jeitinho de conseguir, né, uma promoção. Então, nós, brasileiros, não, os humanos, os seres humanos, temos essa inclinação para acharmos o fácil, gostarmos do fácil e não querermos, não é todo mundo não, né, meus irmãos, mas a grande maioria, não querer o sacrifício real, não querer se doar, não querer perder algo, né? Sempre querer ganhar, 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 ganhar. Então, isso também é uma batalha espiritual que nós temos que lutar todo dia. Nossa carne milita contra o nosso espírito, a nossa própria carne milita com o nosso próprio espírito. Então, quem a gente alimentar mais é quem sair vencedor. Se eu começar a olhar para minha carne, mas minha carne quer isso, né? Mas eu mereço isso, porque eu já fiz isso, eu mereço isso, porque não tem nada a ver eu conheço aquela pessoa pedir para passar na fila, né, me atender primeiro, porque eu tenho isso aqui, porque eu tenho esse conhecimento. Aí começa a alimentar a tua carne, começa a alimentar o teu ego, começa a alimentar as suas vontades. E aquela batalha nossa, individual, nossa batalha, nosso próprio espírito com a nossa carne, acaba ganhando força para aquele que nós mais alimentamos. Então, se nós estivermos alicerçados na palavra, com o escudo, né, aqui, com as proteções celestiais, né, aí nós conseguimos alimentar mais o nosso espírito e automaticamente o espírito alimentado, o espírito alicerçado, a nossa carne é mortificada. A gente já não tem mais interesses. Até nos incomoda, na verdade, irmãos. Até nos incomoda essas coisas que tragam facilidade, já não servem mais pra gente. Mas no começo, meus irmãos, temos que ficar a fé firmada mesmo, temos que ser perseverante, porque o inimigo sabe os desejos, né, do nosso coração também. Não que ele sonda o nosso coração, mas ele sonda o nosso derredor. Ele sabe o que você fala as coisas que você quer. Né? Não é tudo que você deixa no pensamento. A gente tem mania de falar muitas coisas. O inimigo vai pegando, vai colhendo. Então ele sabe aonde é o nosso ponto fraco. Então ele sabe onde também chegar com um prato de manjar. Ele não vai chegar com uma coisa que você não goste. Ele vai chegar justamente naquilo que você precisa, naquilo que você goste, naquilo que você pediu. Até em oração alta, o inimigo também escuta, para confundir, para poder falar assim, ó, toma aqui. Aí você acha que é uma coisa de Deus e não é. Não é aquele momento ainda, não é aquilo. Mas quando estamos ali cercados no Espírito Santo, o Espírito Santo, Deus não deixa ninguém enganado, meus irmãos. Mas o começo da caminhada temos que ser perseverantes para vencermos essas batalhas. A primeira batalha somos nós mesmos com a nossa carne, mortificar a nossa carne, dar ouvido ao nosso espírito, alimentar o nosso espírito. Depois tem essas batalhas espirituais que é global, meus irmãos. Essa batalha espiritual acontece em todo tempo, em todo lugares. Na região celestial, que a gente não pode ver, mas muitas vezes a gente sentimos uma dor de cabeça quando entramos na casa de alguém ou quando vamos a algum certo lugar, sentimos um mal-estar de fazer alguma coisa, ou então sentimos uma preguiça de lermos a Bíblia, começamos a ler, começa a dar sono. Então tudo isso é batalha espiritual, nós devemos nos alicerçar. Também tem aqui, meus irmãos, 2 Coríntios 11:14, fala assim: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso aqui é sobre os lugares que nós frequentamos também, as profecias que nós ouvimos. Porque tem muitas profecias aí, meu irmão, que te oferece coisas com facilidade. Facilidade quem dá é o inimigo. O inimigo dá as coisas fáceis porque depois ele pega tudo. Ele não dá. Ele coloca na tua frente, você pega e depois ele toma. Então, nessas são as facilidades. Então, a gente também temos que ser vigilantes para as profecias que nós estamos ouvindo, para as portas largas que nós também queremos entrar, porque é fácil. Eu vou para aquela porta larga que eu falei no outro vídeo, eu tirei o vídeo porque eu falei errado, né? Falei porta aberta, não é porta aberta, é porta larga. Porta larga porque você pode continuar
fazendo tudo o que você quer. Você pode continuar escutando suas músicas, né? Secular, música mundana, você pode continuar usando teus piercing, colocando suas coisas na orelha, colocando a roupa que você quiser, não precisa mudar nada, só vem para a igreja, vem aqui receber as profecias, porque lá eles acertam o teu nome, acertam as tuas coisas, não profecias maravilhosas que você fica com ela encantada ali, né? Poxa, eu vou conseguir. Isso acaba prendendo as pessoas, essas falsas profecias. Então, cuidado também com os falsos profetas, porque está escrito aqui, o próprio Satanás se disfarçará de anjo de luz. Ele se disfarçará de anjo de luz. Então, não é qualquer porta larga, qualquer porta aberta que você tem que acreditar naquela profecia, né? Cuidado com o que você busca, onde você busca. Cuidado, meus irmãos, porque a única verdadeira salvação está em Jesus Cristo, está na palavra. Se sai fora da palavra, essas promessas fora da palavra, não tem como, meus irmãos. Tem profeta que entrega as profecias de Deus se não está na palavra. Deus é fiel não com o homem, não com o ser humano. Deus é fiel às palavras que está escrito aqui na Escritura. Deus é fiel a Ele mesmo. Não tem como revogar a palavra que está escrita aqui. Não tem como ele voltar atrás nas palavras. A não sei que Ele queira, porque Ele é fiel a Ele, não é fiel a ninguém. Ele é fiel à palavra dEle, meus irmãos. Então, todas as profecias que está baseada na palavra, temos que dar credibilidade, mas aquelas falsas profecias que é só para encher os nossos olhos, né? Ou então nos atrair, né? Isso, culto da prosperidade, culto é muitas coisas mesmo. Não estou falando mal de denominação, porque não estou aqui para falar mal de denominação nenhuma. Eu só estou aqui para poder relatar, meus irmãos, que o mundo espiritual existe, é forte, é uma batalha que todos os dias batalhamos, temos que estar alicerçados com as proteções, né, espiritual, armaduras espirituais, para que não venhamos nos enganar por qualquer anjo de luz, que o próprio Satanás ele se disfarça de anjo de luz para enganar o povo, para pegar para ele, porque ele é o pai da mentira, ele mente. Satanás não vai ser sincero, não vai falar a verdade, ele fala mentira, porque ele é o próprio pai da mentira, né, meus irmãos? E para finalizar, meus irmãos, para não ficar também muito longo o nosso vídeo, que acaba tirando também um pouco o interesse dos irmãos, está aqui em Tiago 4,7. Portanto, submeter-se a Deus. Resista o diabo, e ele fugirá de vós. Resistam, e o diabo fugirá de vós. Então, meus irmãos, quando fala assim, nos submetermos a Deus, é para que nós nos submetermos verdadeiramente, 100%, ao nosso Deus eterno, que nos dá proteção, nos envia os anjos, que nem está no Salmo lá, né? Salmo 91, meus irmãos. Sempre quando tem uma batalha espiritual, a gente sabe que Salmo 91 é um salmo muito forte contra essas potestades, esses principados dos mal na região celestial. Então, o Salmo 91 é um salmo muito forte mesmo. Eu mesmo fiz, meus irmãos. Quando eu estava numa batalha espiritual, eu fiz o Salmo 91 por 21 dias. Todo dia de noite. No comecinho, aí você sente, no comecinho, o mundo espiritual fica invocado lá e a gente começa a sentir a opressão mesmo. Então, tem que insistir, persistir e orar com fé e falar, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Todo-Poderoso nós descansamos quando nós, né? Quando nós buscamos descansar, quando nós buscamos a força do Onipotente para nossas vidas. E a batalha espiritual é todo dia, meu irmão. Claro que tem dia que a gente sente mais, né? Quando a gente começa a se separar mesmo, ficar firme, a região celestial, esses de redor não tem força, eles perdem força, não conseguem acesso. Como eu falei no vídeo, a gente tiver aquele cerçado aqui em cima, ligado mesmo, jejum, oração, buscando, fechando todas as brechas, ele não tem acesso. Mas um pequeno deslize nosso, né? Uma pequena brechinha é onde ele vai minando, onde a batalha se faz forte, onde consegue nos afetar. Então, que nós viemos ficar fortalecidos nas armaduras celestiais, que nossa Bíblia Sagrada nos ensina, né? É a armadura de Deus para resistir um dia mau e havendo em tudo ficar firme. Estás firme, tendo cingido o vosso ombro da verdade. A verdade é a palavra, meus irmãos. A verdade é a nossa Santa Escritura. A verdade é Jesus. E vista a couraça da justiça, que sejamos justos, que não queremos dar jeitinho, que não queremos pegar as coisas da praticidade, que não sejamos enganados pelas coisas fáceis, né? As coisas fáceis geralmente são injustas, não são justas. Calçado os pés na preparação do Evangelho. A preparação do Evangelho é você fazer a tua leitura, é você estar ali alicerçado no Evangelho da paz. Que quem trouxe a paz do mundo, meus irmãos,
Quem trouxe a paz para o mundo foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que excede qualquer entendimento humano, não que nós deixamos ali alicerçado, meus irmãos, com todas as armaduras. Depois os irmãos pegam Efésios 6, né? Tem muitas coisas para se meditar, né, no Efésios 6, mas a parte do espiritual fica nessa mesma aqui, até o 20 onde encerra, né, do 10 ao 20. Então, os irmãos puderem meditar, se os irmãos estiverem sentindo que está passando por essa batalha espiritual, eu auxilio, né, eu falo com os irmãos que comigo foi muito forte, para mim foi de grande valia, pegar o Salmo 91, mas antes de ler o Salmo 91, faço oração, leio o Efésios também para poder se fortalecer, faço oração, aí leio o Salmo 21 com toda a fé, né, meus irmãos? Porque a fé também vem de ouvir a palavra de Deus. Salmo 91 é a palavra de Deus, Efésios 6 é a palavra de Deus. Então nós devemos nos nutrir, alimentar o Espírito, para que o Espírito venha mortificar a nossa carne, para que o Espírito esteja forte, para poder superar, ficar firme no dia mau. No dia da batalha, o Espírito tem que estar firme. Se estiver fraco, meus irmãos, seremos atacados e sentiremos verdadeiramente na pele, se manifesta em sonhos ruins, se manifesta em depressão, se manifesta até mesmo em doenças psíquicas, né? Começa a ficar perturbado, então pensamentos inquietos, inquietude, começa a ficar também, muitas vezes se manifesta até em saúde física mesmo, meus irmãos. Muitas vezes a pessoa está constantemente com dor de cabeça, constantemente inflamada, né? Com a garganta inflamada, está constantemente pegando um tipo de enfermidade, de doenças, né? Muitas vezes, meus irmãos, a gente acha assim, onde que tá, né? Será que eu não estou me alimentando? Será que eu não estou com a vitamina em dias, né? Com a minha saúde em dia? Pode ser, claro, meu irmão, se você não se alimentar direito, não beber água, beber bastante água, não cuidar do seu corpo físico, pode ser acometido porque a enfermidade tem, né? Para dar em pessoas mesmo. Mas muitas vezes, meus irmãos, essa enfermidade, ainda mais aquelas perturbações, aquela agitação, aquele nervosismo, aquela falta de paciência, aquela preguiça, aquela coisa estagnada, geralmente é a batalha espiritual que você está passando. E se você não se ligar, se você não procurar armaduras espirituais, você vai ficar sempre sendo afetado. Isso diminui teu espírito, isso te leva a ficar mais ligado à tua carne, isso acaba te levando ao pecado. Acaba gerando, como se fosse um ciclo, meus irmãos, né? Acaba te gerando o quê? Enfraquecer, vai se irritar, a gente pode irar, mas não pode pecar, você acaba pecando, o pecado separa de Deus Todo-Poderoso, e cada pecado que a gente vai cometendo vai nos separando. Quando vai ver, a gente está lá embaixo, e mais batalhas espirituais vai nos atingir. Então, que nós venhamos nos revestir, venhamos nos preparar. Então, quem puder, quem estiver sentindo que está na batalha espiritual, leia Salmo 91, né? Leia com fé, faz oração, se prepare, porque quando nós mexemos com o mundo espiritual também, irmão, quando nós mexemos com essas coisas de batalhas espirituais, elas ficam geralmente mais intensas. Então temos que nos revestir mais ainda, temos que nos alicerçar e firmar mais ainda, para estarmos firmes um dia na nossa batalha e sairmos vencedores, porque em Cristo Jesus já somos mais do que vencedores, né? A palavra nos relata. Então, meus irmãos, a meditação do dia foi essa, que Deus colocou no meu coração, né? Agora iremos orar para encerrar, agradecer a Deus e pedir que Deus nos revista, nos cubra com sangue carmesim do Senhor Jesus, nos dê autoridade na palavra para que possamos também nos fortalecer, né? Calçar os nossos pés no Evangelho da fé, pegarmos nosso escudo no Evangelho, calçarmos nossos pés no Evangelho, né, da sabedoria, né? No Evangelho de Deus, nas sandálias do Evangelho da preparação da paz, né? Na preparação do Evangelho da paz, possamos calçar a preparação do Evangelho da paz, possamos ter o escudo da fé, meus irmãos, possamos também usar a couraça da justiça, né? E possamos seguir firme, alimentando o nosso espírito, meus irmãos. Então vamos orar, meus irmãos. Agradeço a todos pela participação, agradeço a todos que tenham tirado um tempinho para realmente vir assistir até o final, meditar junto comigo. Depois pegue a Bíblia, medite em casa também, né? Faça a tua leitura, né? Porque aqui é uma leitura compartilhada para a gente poder refletir, mas a tua leitura, que você busca intimidade com o nosso Deus, a intimidade que nós buscamos é individual, né? Cada um busca, e conforme vamos buscando, Deus vai se revelando. Conforme vamos nos alicerçando, Deus vai nos fortalecendo. Conforme fomos sendo obedientes, Deus vai nos abençoando, vai trazendo os milagres, né, meu Deus, meus irmãos? Vai trazendo o nosso auxílio, vai nos dando conforme nós buscamos, meus irmãos. Então, que vocês venham também buscar por conta de vocês,
venha meditar na palavra, venha fazer suas orações. É muito importante, meus irmãos, para a gente fugir um pouquinho da batalha espiritual também, é quando nós, antes de ir para a rua, a gente ora a Deus. Deus, que nem... Me esqueci quem é que falou. Acho que foi Moisés. Depois eu vou me ver, eu vou pegar aqui quem falou. Se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. Então a gente fala assim, a gente sai de casa, Deus, se a tua bênção, se a tua mão não for comigo, eu também não quero ir. Para Deus estar conosco quando nós saímos, porque quando nós saímos é um campo aberto, é a batalha o tempo todo. A gente está em campo, a gente não está na nossa casa protegida. Na nossa casa a gente faz oração, a gente consagra a Deus, estamos protegidos. Mas quando vamos para a rua, a gente passa por bares, passa por lugares carregados, passa pela batalha em campo aberto. Então que nós possamos orar antes de sairmos, pedindo para Deus ir conosco, para os anjos do Senhor nos segurar nossa mão para que nós não venhamos tropeçar em pé, nos pés em pedras. E quando nós voltarmos, tomar banho, tomar banho, tirar roupa, lavar a mão, tomar banho, depois fazer os fazeres. Né? E depois agradecer a Deus, obrigado, que o Senhor guardou a minha entrada e a minha saída. Né? Então, agradecer a Deus. Aí parece que é exagero, meus irmãos, mas depois a gente vira, é prática, o negócio é praticar. É você fazer isso como se fosse um hobby, não é um hobby que fala, mas como se é como uma necessidade, meus irmãos. Que nem a gente tem que escovar dente, tomar banho, então que isso vira uma necessidade. Quando sair, pede a Deus a proteção dele e o acompanhamento dele. Quando voltar, agradece, toma banho, troca de roupa, não fica sem tomar banho quando chega da rua, né? Uma coisa que já protege. Antes de dormir, é bom beber um copo d'água, até bom pro coração também, mas é bom beber um copo d'água, ler a palavra, fazer uma oração, tudo isso fortalece, meus irmãos. Tudo isso nos fortalece. Antes de dormir é bom ler. Né? Quem está sentindo a batalha espiritual, lê o Salmo 21. Né? Quem está alegre, canta um louvor, canta um salmo, qualquer salmo que Deus colocar no teu coração. Mas leia a palavra antes de dormir, para Deus guardar nossas vidas durante o nosso sono, porque é outro meio que o espiritual busca muito, que tem na madrugada, meus irmãos. Quando nós estamos dormindo, estamos vulneráveis. Estamos ali dormindo. Estamos vulneráveis a ataques. Então, se você dormir de qualquer maneira, você vai estar vulnerável ao ataque. Aí depois de manhã acorda já com irritabilidade, já acorda com negativismo, já acorda na correria, não consegue nem orar. Então, ore antes de dormir. Né? Coloca uns salmos, leia a palavra conforme Deus colocar no teu coração. Mas leia a palavra, faz uma oração. Ah, não sei orar, não consigo. Faça um Pai Nosso, meus irmãos. Leia o Pai Nosso, que é uma oração muito forte, como Jesus ensinou também. Aquele que não consegue orar, olha assim, ore Pai Nosso. Se proteja, porque na hora de dormir nós estamos vulneráveis e de madrugada a batalha espiritual é muito acirrada. Aqueles que estão também sentindo que está em processo de batalha espiritual, é bom acordar na madrugada 3 horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã. Ler a Bíblia, fazer uma oração, porque isso fortalece o nosso espírito na batalha, isso nos blinda contra esses ataques, né, meus irmãos. Então, que nós sejamos perseverantes, sejamos também cuidadosos, porque sabemos que o mal está ao nosso derredor, sabemos que se nós nos submetermos a Deus e resistirmos ao mal, vamos resistindo, o mal vai se afastar da gente. O mal mesmo não vai ter alcance a nós, se nós estivermos alicerçados, submeter nossas vidas a Deus. O mal também ele vai, meus irmãos. Ele retira da gente, ele sai também, ele não fica investindo. Claro que uma vez ou outra, se você enfraquecer, ele continua investindo. A batalha espiritual existe sempre. Mas quando a gente está bem alicerçado, fortalecido, a gente se afasta do mal, que o mal também se afasta da gente. Então vamos orar, meus irmãos, para encerrar a nossa meditação. Quem puder, feche os olhos comigo e oremos. Querido Deus, amado Deus, nosso eterno Deus bondoso, Deus, aqui estamos mais um dia, Pai, para rendermos glórias a Ti, Pai. Agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos, Senhor Deus, podendo, Senhor Deus, propagar a Tua palavra, podendo, Senhor Deus, ser relevante na vida dos nossos irmãos. Pai eterno, queremos pedir também perdão dos nossos pecados, nossas falhas, porque somos humanos, errantes, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, sabe a intenção de nossos pensamentos do nosso coração. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos abençoar, nos fortalecer, que possamos, Senhor Deus, estar preparado com as suas armaduras espirituais, Pai, para que todo mal que venha ao nosso encontro, todo mal que se levantar, meu Deus, nós possamos estar preparados para lutarmos, para batalharmos essa guerra espiritual, porque sabemos que a guerra, Senhor Deus, não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra o nosso próximo, mas a guerra verdadeira, meu irmão, está meu Deus eterno, está no alto dos céus, lá na potestade, os principados, Senhor Deus,
do maligno, das regiões celestiais, que nós possamos, Senhor Deus, ser alicerçados na Tua palavra, que possamos calçar, meu Pai, o evangelho da paz em nossos pés, que possamos andar sobre o evangelho da Tua paz, essa paz que excede qualquer entendimento humano, que o nosso escudo da fé, Senhor Deus, esteja sempre seguro sobre nós, Senhor Deus, que o Senhor venha multiplicar a nossa fé, venha nos fortalecer na fé, Pai, que a Tua palavra relata que sem a fé a gente não é possível agradar o Senhor, que o Senhor venha poder, Senhor Deus, nos dar condições, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos blindar, nos dar as condições, Senhor Deus, de estarmos preparados para o dia mau, Senhor Deus, que nós possamos alicerçar o nosso conhecimento com a Tua palavra, Senhor Deus, porque de nada sabemos, mas a Tua palavra nos garante, Pai, o amor do Seu Filho, Senhor Jesus Cristo, nos dá garantia, Pai, que Ele é a palavra, Ele é a verdade, está aqui que a verdade também, Senhor Deus, é uma arma espiritual, é uma arma de unção sobre nossas vidas, que nós venhamos, Senhor Deus, falar sempre a Tua verdade, andar na Tua verdade, na Tua palavra, que é o próprio Senhor Jesus. Que nós possamos estar preparados pelas essas guerras espirituais que acontecem ao nosso derredor, nos reinos celestiais, Senhor Deus. Que tudo isso, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, cair por terra, todo o levantar do inimigo sobre as nossas vidas, que caia por terra, meu Deus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nos capacita a sermos ungidos pela sua armadura espiritual, que venhamos alicerçar o nosso espírito com o seu divino Espírito Santo, porque ligado na terra é ligado no céu, Senhor Deus, que o Senhor possa nos conectar, Senhor Deus, com as tuas bênçãos direto do teu alto trono, para que nós possamos ser alicerçados somente pela tua verdade, Pai, que nós possamos fechar as brechas, Senhor Deus, as brechas que dá, Senhor Deus, legalidade ao inimigo, ao inimigo das nossas almas, se aproximar ou investir, Senhor Deus. Que nós venhamos, Senhor Deus, fechar todas as brechas com a tua proteção, com a proteção, Senhor Deus, espirituais, que possa nos abençoar, Senhor Deus, nos alicerçar na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, que possamos ser ramos fortes, Pai, para que não venhamos também nos perder em qualquer vento de doutrina, que não venhamos, Senhor Deus, acreditar em qualquer profecia, não venhamos, Senhor Deus, nos enganar com os falsos profetas, esse mesmo que o Senhor falou que Satanás viria também como um anjo de luz para nos enganar, que possamos estar com nossos olhos espirituais abertos, sensível ao Teu Espírito Santo, para que possamos pegar, Senhor Deus, toda a proteção, toda a armadura espiritual para usarmos ao nosso favor, para nos blindar, Pai, para que possamos ser vencedores no dia mau e que as batalhas espirituais não nos vençam, Pai, porque somos vencedores em Cristo Jesus. É isso que eu peço, Pai, para todos os meus irmãos. Agradeço a Ti pela vida de cada um, Senhor Deus. Agradeço a Ti pelas maravilhas feitas na minha vida e na vida dos meus irmãos, pelas Tuas bênçãos, pela Tua proteção. Agradeço a Ti pelo Teu amor, agradeço a Ti pela sua oportunidade de termos como, Senhor Deus, clamar a Ti e pedir uma Tua proteção espiritual, as Tuas armaduras espirituais para nos blindar, nos proteger, Pai. Obrigado, Santo Deus, por tudo. Colocamos as nossas vidas no Teu altar. Agradecemos a Ti, Pai, e oramos. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Deus. Então, meus irmãos, os irmãos que puderem meditar, Efésios 6, Pedro 5, 8, que nos alerta, que o inimigo ele está ao nosso derredor, e também nos fala também que apartai-vos demais, submeter-se a Deus, resistissem ao diabo e ele fugirá de vós. Que nós venhamos resistir todos os dias, venhamos saber que a nossa força vem de Deus, não vem da gente. A palavra da verdade é a nossa Bíblia Sagrada, que nós devemos ler todo dia. E aqueles que puderem, meus irmãos, está lendo o Salmo 91, acordando na madrugada para orar, para fortalecer o Espírito, isso é muito bom. E depois nós vamos ver as maravilhas de Deus sobre nossas vidas. Assim agradeço a oportunidade de estar aqui mais um dia com meus irmãos. Agradeço a todos e peço que a mão de Deus Todo-Poderoso esteja sobre as nossas vidas, nos abençoando, nos protegendo e nos dando força para vencermos os dias mais que virão, que sempre vem, meu irmão, que nós estejamos preparados com as armaduras espirituais, as armaduras celestiais de Deus. Amém e muito obrigada a todos. Até uma próxima meditação.